Hi dears, how are you doing? Como é que vocês estão? I hope you are fine, ok? Eu espero que vocês estejam bem. Quinto ano, a teacher está colocando aqui mais um vídeo explicativo das atividades remotas do bloco 2. São ainda do primeiro bimestre, mas referente ao bloco 2, ok? Nesse bloco 2 de atividade, o tema são nationalities, nacionalidades e countries, países. Né? E também as suas languages, as suas línguas, ok? Então você vai aprender o nome de alguns países em inglês, nacionalidades e as línguas referentes a cada país. Como assim nacionalidade, teacher? Bom, nacionalidade é a origem da pessoa. Se eu nasci no Brasil, a minha nacionalidade é brasileira. Se eu nasci na África, a minha nacionalidade é africana. Se eu nasci no Japão, a nacionalidade japonesa. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Então vamos lá então. Não se esqueça de que essas atividades remotas são roteiros de estudo para você se aprofundar no assunto. Então, escolha um momento tranquilo e um lugar organizado para fazer suas atividades. Faça com carinho, com capricho e vai seguindo as dicas, né? O helping, as ajudas que a teacher está dando aqui para vocês. Você consegue, ok? You can do it. Você vai conseguir sim. Let's see more about country, nationality, language. Vamos ver um pouco mais sobre países, nacionalidades e línguas. Eu tenho aqui um quadro, uma tabelinha com alguns nomes de países, as suas nacionalidades e as suas linguagens. Acompanhe aí comigo, então, na horizontal, ok? A bandeirinha do país. Para você, provavelmente vai sair preto e branco, mas aqui na tela você consegue ver bem as cores de cada bandeira de cada país, ok? E aí você pode repetir as palavrinhas depois de mim. Assim você vai treinando o seu inglês, ok? So, let's repeat. Country, nationality, language. Australia, Australian, English. United States of America, American, English. Mexico, Mexican, Spanish. Japan, Japanese, Japanese. France, French, French. Greece, Greek, Greek. Italy, Italian, Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese. United Kingdom, British, English. Spain, Spanish, Castilian Spanish. Angola, Angolan, Portuguese. Ok, very good. Então você reparou que às vezes a palavra parece que se repete na nacionalidade e na língua, né? Por exemplo, aqui, ó, Japan, Japanese, Japanese. A nacionalidade é japonesa, a língua também é japonesa. A mesma coisa acontece na França, né? French, French. A nacionalidade é francesa, a língua também. Atenção para a palavra Brasil, em inglês é escrita com Z, mas somente em inglês, ok? Em português, não. Em português é com S, ok? Bom, a primeira atividade é para saber se você é bom de memória, né? Então eu tenho aqui um quadro para você completar. Às vezes está faltando a nationality, às vezes a language, às vezes o country, ok? Tente não olhar na tabela de trás, tente memorizar bem a tabela e depois tentar completar com o máximo de países e nacionalidades e línguas que você conseguir, ok? Assim você vai treinando a sua memory, ok? Bom, agora tem um depoimento. Let's look, take a look here, this picture. Aqui fica bonito porque tá colorido, né? This is a girl, a young girl, ok? And let's see what she's saying. Vamos reparar aí, vamos observar o que ela está falando. Ela está fazendo uma apresentação para você e falando um pouco sobre o país de origem dela, alguns costumes, né? Os esportes que são mais populares no país dela. Let's see, acompanhe comigo. Konnichiwa. My name is Keiko and I speak Japanese.
I'm from Japan. The capital of my country is Tokyo. Our national sport is sumo wrestling, but baseball is also popular. Our favorite food is fish. Izumi Motoya is a famous Japanese actor. Muito bem. O que será que você conseguiu entender dessa fala dessa menina, dessa jovem japonesa? Provavelmente você já observou aqui Japanese. I speak, eu falo japonês, é a linguagem que ela fala. Aonde tem my names, ela está se apresentando. Meu nome é Keiko, ok? I'm from é uma frase típica de quando você vai dizer a sua origem. Eu sou do Japão, eu sou do Brasil, eu sou da França. I'm from Japan, I'm from Brazil, I'm from France. Então, quando você vai usar o nome do país, você usa o termo I'm from, ok? Aí ela explica qual é a capital do país dela. Será que você consegue descobrir? Muito bem, está escrito aqui, ó, Tóquio. A palavra capital é uma palavra bem parecida com o português, ó, capital, ok? Agora olha aqui, ó, our national sport. Olha quanta palavra parecida com o nosso português. National, lembra nacional, e sport, esporte. Então ela diz que o esporte nacional lá do Japão não é o futebol como é o Brasil, mas é o sumo wrestling, que é uma luta, né? Do sumo. Mas existe um outro que é bem popular. Olha como parece que em português. Popular. É o beisebol. O beisebol é muito popular no Japão também, ok? Depois ela vai falar sobre o alimento, a comida favorita dos japoneses. Our favorite food is fish. Você lembra o que é fish? Bom, essa a teacher vai deixar você buscar na sua memória, porque é bem fácil, você já deve ter aprendido anteriormente, ok? E depois ela fala sobre um famoso Japanese actor. O que será que é um actor? Se você pensou num ator, você acertou, tá? Ela diz que lá no Japão existe um ator japonês bastante famoso, que é o Izumi Motoya, ok? Então tá aí essa garota aqui, a Keiko, falando um pouquinho sobre a origem dela, né? Os costumes do país dela. Aqui eu tenho uma observação interessante, que ela começa a fala dela usando o konnichiwa. Alguém sabe o que é konnichiwa? Bom, mais uma coisinha que eu vou deixar vocês pesquisarem, vocês irem atrás, ok? Descubra o que é konnichiwa e depois vocês podem colocar lá no grupo do WhatsApp. Teacher, eu descobri o que é konnichiwa. Aí você coloca pra mim lá o que é, tá bom? Vai ser legal. Bom, depois da gente ter lido essa apresentação da girl aqui, da Japanese girl, da garota japonesa, você vai responder em português. Alguns pontos importantes sobre aquilo que a gente leu, ok? Depois, número 3. Repare a imagem. Look at the picture here. Where are you from? Perguntou essa menininha aqui, a japonesa. E a outra respondeu, I'm from Mexico. A pergunta where are you from significa de onde você é, qual é a sua origem. E a menina responde, I'm from Mexico. Ela tá até vestidinha aqui com uma roupa bem mexicana com as cores do México, né? Então toda vez que eu pergunto where are you from, eu quero saber a sua origem, ok? Bom, eu escolhi aqui 2 personagens bastante conhecidos, né? E eu quero saber a origem deles, ok? Where is she from? De onde vem a Mônica? Qual é o país de origem dela? Você vai colocar aqui, ok? E o Mickey Mouse, where is he from? Coloque aqui o país de origem. Repare que aqui, ó, a frase está she is from. Ela é do... Aí você vai colocar o nome do país em inglês. Agora aqui embaixo já não coloquei a expressão completa. Tá faltando is from. Você tem que preencher aqui, ok? Bom, para terminar, a teacher tem aí uma surpresa. It's about a song. É sobre uma música. Quem não gosta de cantar, né? Todo mundo gosta de cantar, é gostoso cantar. Let's sing a song about countries. Vamos colocar aí uma música sobre essa questão de países, nationalities, nacionalidades. E essa pergunta, né? Where are you from? De onde você é? What is your country? Qual é o seu país?
repare bem que cada jovem, que cada adolescente vai se apresentar e vai dizer de que país é. Será que você é bom de memória? Será que você consegue lembrar? Let's sing. ELT sauce. Oh, yeah. What country do you come from? Can you tell me what's your nationality? What's your nationality? Can you tell me what country do you come from? Can you tell me what's your nationality? What's your nationality? He's Canadian, he's from Canada. She's American, she's from America. He's Peruvian, he's from Peru. She's Brazilian, what about you? He's Iranian, he's from Iran. She's Russian, she's from Russia, man. He's Turkish, he's from Turkey. Now tell me, what's your nationality? What country do you come from? Can you tell me what's your nationality? What's your nationality? Can you tell me what country do you come from? Can you tell me what's your nationality? What's your nationality? He's African, he's from Africa. She's Australian, she's from Australia. He's Japanese, he's from Japan. She's Chinese, she's from China, man. He's English, he's from England. She's Polish, she's from Poland. He's Italian, he's from Italy. Now come on, tell me, what's your nationality? What country do you come from? Can you tell me what's your nationality? What's your nationality? Can you tell me what country do you come from?